Quando Jesus pregava há aproximadamente 1 ano e meio, teve de tomar uma decisão importante. Quem seriam aqueles que o acompanhariam mais de perto e ajudariam a guiar a congregação cristã? Antes de escolher, Jesus retirou-se para uma montanha e passou toda a noite a orar em busca da orientação do seu Pai. Na manhã seguinte, reuniu vários dos seus discípulos e escolheu os 12 mais próximos para serem seus apóstolos. Sabes quem foram estes homens? Estes 12 homens viajaram junto a Jesus, aprenderam com ele e finalmente foram enviados a pregar por sua conta. Além disso, Jesus deu-lhes o poder de expulsar demônios e curar os doentes. Jesus via estes apóstolos como seus amigos e confiava profundamente neles. Apesar de os fariseus os considerarem simples e sem conhecimentos, Jesus tinha-os preparado cuidadosamente para cumprir a sua missão. Os apóstolos estiveram presentes nos momentos mais cruciais da vida de Jesus, como antes da sua morte e após a sua ressurreição. Embora a maioria deles fosse da Galileia, como Jesus, alguns também eram casados. Como morreram estes 12 apóstolos? Vamos descobrir. A morte de Pedro, o sacrifício final de A Rocha. Simão Pedro, originário da Galileia, era pescador quando conheceu Jesus. Um dia, enquanto trabalhava no mar da Galileia, Jesus chamou-o para o seguir. Pedro, juntamente com o seu irmão André, deixou a sua vida anterior e começou a seguir Jesus, tornando-se um dos seus discípulos mais próximos. Ao longo do seu tempo com Jesus, Pedro foi testemunha de milagres e ensinamentos. É conhecido pelo seu caráter impulsivo, agindo frequentemente sem pensar, o que o colocava em situações difíceis, como quando tentou caminhar sobre a água para se aproximar de Jesus, mas começou a afundar-se devido à sua falta de fé. Mateus 14, 29 e 31. Apesar dos seus momentos de fraqueza, Pedro mostrou um grande compromisso com Jesus. Foi um dos 3 discípulos mais próximos, juntamente com Tiago e João, e foi testemunha de eventos-chave como a transfiguração de Jesus e a sua oração no jardim do Getsêmani antes de ser preso. No entanto, Pedro também enfrentou momentos de fraqueza. Na noite da prisão de Jesus, negou 3 vezes conhecê-lo, tal como Jesus tinha previsto. Mateus 26, 60 e 9, 75. Este episódio foi um ponto de viragem na sua vida. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado por ele, que o encarregou de cuidar dos seus seguidores e ser um líder na igreja primitiva. João 21, 15 e 19. Após a ascensão de Jesus, Pedro tornou-se uma figura-chave na comunidade cristã de Jerusalém. No livro dos Atos dos Apóstolos, descreve-se como pregou corajosamente no Pentecostes, guiando 3.000 pessoas a converterem-se ao cristianismo. Atos 2.1441. Pedro também realizou milagres, como curar um homem coxo no templo de Jerusalém, Atos 3:1-10, e ressuscitar uma mulher chamada Tábita, Atos 9:30 e 6:42. À medida que a sua influência crescia, também cresciam as perseguições. Pedro e os outros apóstolos foram presos e encarcerados várias vezes devido à sua pregação, mas nunca deixaram de proclamar o Evangelho. A morte de Pedro, como a de muitos apóstolos, foi um martírio. Segundo as fontes históricas e as tradições de Tertuliano e Orígenes, Pedro foi preso em Roma sob o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 ou 67 d.C. A causa da sua execução esteve ligada às perseguições dos cristãos em Roma, impulsionadas por Nero, que culpou os cristãos pelo incêndio da cidade. Disse que, ao enfrentar a sua morte, Pedro pediu para ser crucificado de maneira diferente de Jesus. Considerando-se indigno de morrer como o seu Senhor, solicitou ser crucificado de cabeça para baixo. Este desejo foi cumprido, e assim, Pedro morreu em Roma. O seu martírio é recordado como um testemunho da sua dedicação a Cristo, refletindo a transformação que experimentou na sua vida. De ser um homem impulsivo e temeroso, Pedro tornou-se um líder disposto a dar a sua vida pela sua fé. A solicitação de Pedro para ser crucificado de cabeça para baixo reflete a mudança que ocorreu na sua vida, depois da restauração espiritual que viveu após a sua negação. A humildade com que aceitou o seu destino e escolheu morrer desta maneira foi interpretada como um ato de devoção a Jesus.
Pedro, que antes mostrou medo, agora enfrentava o seu martírio com coragem e determinação. O legado de Pedro, conhecido como a rocha sobre a qual Jesus fundou a sua igreja, Mateus 16:18, é essencial na história do cristianismo. A sua vida, marcada por momentos de fraqueza, também está cheia de exemplos de redenção e valentia. Foi uma testemunha-chave dos primeiros anos da igreja cristã, e a sua pregação ajudou a expandir a mensagem de Jesus a novas regiões. A história de Pedro é um lembrete de como uma pessoa pode mudar radicalmente, não só pelas suas ações, mas também pela graça e pelo poder da mensagem de Cristo. Após a sua morte, Pedro consolidou-se como um dos pilares do cristianismo primitivo. O seu exemplo de fé e sacrifício inspirou gerações de cristãos, enfrentando a adversidade com coragem e dedicação. A tradição do seu martírio e a sua vida de serviço continua a ser uma fonte de inspiração para os crentes de todo o mundo, independentemente da sua denominação. O último suspiro de João, a morte natural do discípulo amado. João, um dos 12 apóstolos de Jesus, era originário da Galileia e trabalhava como pescador antes de ser chamado por Jesus. Juntamente com o seu irmão Tiago, foi chamado por Jesus enquanto estavam no mar da Galileia, lançando as redes. Ao receber o convite de Jesus para o seguir, João e o seu irmão deixaram tudo e uniram-se a Jesus, tornando-se parte do seu círculo próximo. João descreveu-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, o que realça a sua relação próxima com o Mestre. Ao longo do seu tempo com Jesus, João foi testemunha de muitos dos eventos mais significativos do ministério de Jesus. Esteve presente na transfiguração de Jesus no monte, Mateus 17:1-8, assim como na oração de Jesus no jardim do Getsêmani antes da sua prisão, Mateus 26:36-46. Durante a crucifixão de Jesus, apesar de a maioria dos discípulos ter fugido, João permaneceu perto da cruz, e Jesus confiou-lhe o cuidado da sua mãe, Maria, João 19:26-27. Depois da ascensão de Jesus, João desempenhou um papel-chave nos inícios da igreja cristã. Pregou em Jerusalém e outras regiões, enfrentando perseguições pela sua fé. Foi preso em várias ocasiões pelas autoridades religiosas e romanas, mas nunca deixou de proclamar o Evangelho. Além de ser um líder na igreja, João foi autor de vários textos que influenciaram a doutrina cristã. Escreve o Evangelho segundo João, que oferece uma visão única da vida e dos ensinamentos de Jesus. Também escreveu 3 epístolas, conhecidas como as Epístolas de João, que abordam temas como o amor cristão e a verdade. Além disso, atribui-se-lhe a autoria do livro do Apocalipse, um texto profético sobre o juízo final e a vitória de Deus sobre o mal. Ao contrário de muitos outros apóstolos, a morte de João não foi violenta. Crê-se que viveu até uma idade avançada, possivelmente até ao final do 1º século. A tradição sustenta que morreu de causas naturais na cidade de Éfeso, onde passou os seus últimos anos. Durante este tempo, João exerceu uma grande influência na igreja cristã, guiando os crentes e enfrentando as heresias que surgiam dentro da igreja primitiva. Segundo algumas fontes, João foi exilado para a ilha de Pátimos pela sua fidelidade a Cristo, onde escreveu o livro do Apocalipse, Apocalipse 1.9. Em Pátimos, embora as condições de vida fossem difíceis, continuou o seu labor como líder espiritual, recebendo visões que mais tarde formaram parte da sua obra profética. A tradição sustenta que foi em Éfeso onde morreu a uma idade avançada, sendo um dos últimos apóstolos a falecer. O legado de João, conhecido também como o discípulo amado, perdura não só através dos seus escritos, mas também pelo seu testemunho de fidelidade a Cristo durante a sua vida, o seu papel como líder da igreja primitiva e a sua influência no desenvolvimento da doutrina cristã continuam a ser fundamentais na história do cristianismo. A tradição considera a sua vida um modelo de devoção e serviço à causa de Cristo. A trágica execução de Tiago, o primeiro mártir. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Tal como o seu irmão, Tiago era pescador na região da Galileia. Um dia, enquanto ele e o seu irmão trabalhavam no mar da Galileia, Jesus chamou-os para o seguir. Ambos deixaram os seus barcos e redes, sem hesitar, e uniram-se a Jesus, tornando-se discípulos próximos. Jesus apelidou-os de Filhos do Trovão,
devido ao seu caráter apaixonado e enérgico. Ao longo do seu tempo com Jesus, Tiago foi testemunha de muitos dos momentos mais significativos do ministério de Jesus. Foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com o seu irmão João e Pedro. Participou em eventos-chave como a transfiguração de Jesus no monte, onde viu o seu mestre glorificado junto a Moisés e Elias. Também esteve presente no jardim do Getsêmani, onde Jesus orou antes da sua prisão. Além disso, Tiago foi testemunha da crucifixão de Jesus, onde, ao contrário de outros discípulos, permaneceu perto da cruz. Depois da ressurreição de Jesus, Tiago tornou-se um dos primeiros líderes da igreja cristã em Jerusalém. Juntamente com Pedro e João, desempenhou um papel-chave na pregação e expansão do cristianismo. No livro dos Atos dos Apóstolos, descreve-se como, depois do Pentecostes, Tiago e os demais apóstolos continuaram a proclamar o Evangelho e enfrentaram a oposição das autoridades religiosas e políticas. Apesar das perseguições e dificuldades, Tiago manteve-se firme na sua fé e na sua missão de difundir a mensagem de Jesus. No entanto, o destino de Tiago foi trágico e breve. Segundo o relato no livro dos Atos, 12:1-2, durante o reinado de Herodes Agripa I, por volta do ano 44 d.C., Tiago foi preso e condenado à morte. Herodes Agripa, que procurava ganhar o favor dos líderes judeus, decidiu executar Tiago para travar o crescimento do movimento cristão. Tiago foi executado à espada, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. A execução de Tiago foi rápida e brutal. A notícia da sua morte espalhou-se rapidamente entre os cristãos de Jerusalém. E o seu martírio marcou um ponto de viragem na história da igreja primitiva. A perseguição contra os cristãos intensificou-se depois da sua morte, mas o seu sacrifício não enfraqueceu a fé dos cristãos, mas, pelo contrário, fortaleceu a sua determinação para continuar com a missão. A morte de Tiago, sendo o primeiro apóstolo a ser martirizado, enviou uma mensagem clara de que a fé cristã exigiria sacrifícios. Uma tradição preservada por Clemente de Alexandria afirma que, durante o julgamento, um dos guardas que acompanhava Tiago comoveu-se profundamente pela sua fé e converteu-se ao cristianismo. Este guarda, impressionado pela coragem de Tiago, declarou-se cristão e foi executado juntamente com ele. Se esta tradição for verdadeira, demonstra como o testemunho de um crente fiel pode inspirar outros, mesmo nos momentos mais extremos. A morte de Tiago sublinha o poder do martírio como um testemunho da dedicação à fé. Apesar da brutalidade da sua execução, a sua disposição para morrer pela sua crença em Jesus não fez mais do que fortalecer a causa cristã. A vida e morte de Tiago tornaram-se um exemplo de fé inabalável, e o seu sacrifício serviu para consolidar o crescimento da igreja cristã, que continuou a expandir-se apesar da perseguição. Tiago continua a ser venerado como um mártir na tradição cristã. O seu sacrifício é recordado não só pela sua valentia, mas também pela influência que teve na igreja primitiva. Embora a sua vida tenha sido curta, o seu martírio deixou uma marca perdurável na história do cristianismo, demonstrando que a fé em Cristo pode enfrentar a morte com coragem e determinação. A vida e o martírio de Tiago são recordados como um testemunho de como o compromisso com a causa de Cristo pode transformar vidas e continuar a impactar gerações de crentes. André, cruz em X e o seu testemunho de valor. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Nasceu na Galileia e, como seu irmão, trabalhava como pescador no mar da Galileia. Um dia, André ouviu falar de um novo profeta pregando nas margens do Rio Jordão, pelo que decidiu ir ouvir João Batista. Durante este encontro, João apontou para Jesus e identificou-o como o Cordeiro de Deus. João 1:36. Movido por este testemunho, André seguiu Jesus, passando o dia com ele. Convencido de que tinha encontrado o Messias, correu a contar ao seu irmão Simão Pedro, convidando-o a conhecer Jesus. Este ato de trazer o seu irmão a Jesus marcou a vida de André. Ao longo do seu ministério, André destacou-se por ser o apóstolo que atraía outros para Cristo, desempenhando um papel-chave na difusão do Evangelho. Após a ascensão de Jesus, André continuou a pregar a mensagem cristã, estendendo a sua missão a diferentes regiões. A tradição sustenta que pregou em áreas ao redor do Mar Negro, no que hoje é a Turquia,
e em outras regiões como a Grécia e a Sítia, que corresponde à atual Ucrânia. André enfrentou muitas adversidades na sua vida como apóstolo. Apesar das dificuldades, a sua dedicação ao Evangelho não diminuiu. Ao longo das suas viagens, pregou com fervor, convertendo muitos à fé cristã. No entanto, a sua vida terminou de maneira trágica quando foi preso pelas autoridades romanas. Segundo os relatos antigos, André foi condenado à morte na cidade de Patras, na Grécia, durante o governo dos imperadores romanos. A tradição mais conhecida assinala que André foi crucificado numa cruz em forma de X, que mais tarde seria conhecida como a Cruz de Santo André. No momento da sua crucifixão, André viu a cruz de longe e, em vez de sentir medo, exclamou com alegria: "Salve, ó cruz tão desejada e agora preparada para mim. Venho a ti cheio de segurança e de alegria. Separa-me dos homens e devolve-me ao meu mestre." Este ato de fé sublinha a sua disposição para abraçar o sacrifício, refletindo o profundo compromisso de André com Jesus. A crucifixão de André foi especialmente dolorosa e prolongada. Segundo as fontes antigas, permaneceu atado à cruz durante vários dias antes de morrer. Durante esse tempo, André continuou a pregar a quem se aproximava para o ver, convertendo a sua agonia num último testemunho do Evangelho. A tradição cristã interpreta este ato como uma expressão da sua fé inabalável, mostrando como, mesmo no seu sofrimento, André glorificou a Cristo. A cruz em forma de X, na qual André foi crucificado, tornou-se um símbolo destacado dentro do cristianismo. Aparece no brasão de armas da Escócia, onde André é considerado o santo padroeiro. Ao longo da história, este símbolo tem sido um lembrete da valentia de André e da sua dedicação à causa cristã. O seu martírio, embora brutal, não fez mais do que fortalecer a mensagem cristã, e o seu legado perdurou ao longo dos séculos, inspirando gerações de cristãos a manter firme a sua fé, mesmo em circunstâncias difíceis. A morte de André não só consolidou o seu lugar como mártir cristão, mas também se tornou um modelo de sacrifício pela fé. A sua vida, marcada pelo seu constante esforço por atrair outros a Jesus e a sua disposição para enfrentar a morte pela sua fé, continua a ser um testemunho da dedicação à causa de Cristo. A tradição sustenta que o seu sacrifício foi um evento significativo que impulsionou o crescimento do cristianismo em regiões próximas à Grécia e mais além. A figura de André continua a ser venerada na tradição cristã. O seu sacrifício e o seu papel como um dos primeiros seguidores de Jesus são recordados não só pela sua valentia na morte, mas também pelo seu incansável trabalho na expansão do Evangelho. A vida de André demonstra como um discípulo fiel, mesmo na adversidade, pode deixar um impacto duradouro na história da fé cristã. Filipe, a morte do apóstolo pragmático. Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, nasceu em Betsaida, uma cidade da Galileia. Era pescador de ofício, tal como vários outros apóstolos. A sua história começou quando Jesus o chamou para o seguir, um chamado que Filipe aceitou sem hesitar. Segundo os evangelhos, Filipe foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus e rapidamente se uniu a ele, deixando o seu trabalho e a sua vida anterior. Filipe caracteriza-se pela sua abordagem prática. No episódio da alimentação dos 5.000, Jesus perguntou a Filipe como poderiam alimentar a multidão. Filipe, com uma visão pragmática, respondeu que nem com 200 denários se poderia alimentar tanta gente, mostrando a sua preocupação pelos aspectos materiais da situação, João 6,7. Este exemplo reflete a mentalidade concreta e lógica de Filipe, que, embora pragmático, também era testemunha dos milagres de Jesus. Filipe também desempenhou um papel importante como intermediário entre Jesus e os gentios. No Evangelho de João, menciona-se que alguns gregos se aproximaram de Filipe para ver Jesus. O seu nome grego indicava uma conexão com o mundo helênico, o que o convertia numa ponte entre as culturas judaica e grega, João 12, 20 e 22. Isto destaca a sua habilidade para conectar diferentes grupos de pessoas com a mensagem de Jesus, algo fundamental na sua missão. Após a ascensão de Jesus, Filipe continuou o seu labor como evangelizador. Crê-se que viajou para diversas regiões fora da Palestina, pregando na Frígia, uma zona no que hoje é a Turquia, assim como na Grécia e Sítia, atual Ucrânia. Apesar dos desafios e da oposição, Filipe permaneceu firme na sua missão,
levando o evangelho a novos territórios e enfrentando dificuldades no caminho. Um episódio-chave na vida de Filipe encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, onde se narra o seu encontro com o eunuco etíope. Guiado pelo Espírito Santo, Filipe explicou as Escrituras ao eunuco e batizou-o, o que mostra a sua habilidade para ensinar e a sua disposição para evangelizar pessoas de diferentes culturas. Atos 8, 20 e 6:40. O martírio de Filipe, como o de muitos apóstolos, não está completamente claro nas fontes históricas, mas a tradição indica que foi crucificado em Hierápolis, uma cidade da Frígia, no que hoje é a Turquia. Algumas versões sustentam que foi crucificado de cabeça para baixo, de maneira semelhante a Pedro, enquanto outras tradições mencionam que foi apedrejado. O que é comum nestas fontes é que Filipe, como muitos outros apóstolos, estava disposto a morrer pela sua fé. O sacrifício de Filipe realça a sua dedicação total à missão que Jesus lhe encomendou. Embora as fontes sobre o seu martírio variem, todas coincidem em que, tal como outros apóstolos, Filipe esteve disposto a enfrentar a morte por seguir a Cristo e difundir a sua mensagem. A disposição de Filipe para morrer em terras estrangeiras reflete o seu profundo compromisso com a tarefa de levar o Evangelho para além das fronteiras conhecidas e enfrentar as perseguições sem temor. A vida e o martírio de Filipe continuam a ser recordados como um testemunho da sua fé e determinação. O seu legado não só está marcado pela sua evangelização, mas também pela sua disposição para atravessar barreiras culturais e geográficas na propagação do cristianismo. A sua morte, embora menos conhecida que a de outros apóstolos, realça o sacrifício pessoal que muitos dos primeiros cristãos estavam dispostos a fazer pela fé. A tradição cristã tem mantido viva a memória de Filipe, inspirando gerações de crentes a serem fiéis ao seu chamado, sem importar os obstáculos ou o custo. O místico final de Bartolomeu, esfolado vivo no seu sacrifício. Bartolomeu, também conhecido como Natanael no Evangelho de João, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Era originário de Caná, na Galileia, e como seu irmão Filipe, foi chamado por Jesus a segui-lo. Segundo o Evangelho de João, foi Filipe quem apresentou Bartolomeu a Jesus, dizendo-lhe que tinham encontrado o Messias, Jesus de Nazaré. No princípio, Bartolomeu expressou ceticismo, perguntando: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" João 1,46. No entanto, ao encontrar-se com Jesus, foi rapidamente impressionado pelas suas palavras, e reconhecendo a divindade de Jesus, exclamou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." João 1,49. Este encontro marcou um ponto de mudança na vida de Bartolomeu, que passou de ser um cético a um fervoroso seguidor de Jesus. Durante a sua vida como apóstolo, Bartolomeu destacou-se pela sua proximidade a Jesus e a sua participação nos eventos-chave do ministério. Embora não seja mencionado tanto nos evangelhos sinópticos como alguns outros apóstolos, a tradição cristã indica que desempenhou um papel importante na difusão do evangelho depois da ascensão de Jesus. Segundo diversas fontes, Bartolomeu pregou em muitas regiões fora da Palestina, incluindo áreas como a Índia, Etiópia, Mesopotâmia e Armênia. A tradição armênia, em particular, venera-o como um dos seus santos padroeiros, considerando-o uma figura-chave na expansão do cristianismo nessa região. O martírio de Bartolomeu é um dos mais brutais entre os apóstolos, e embora os detalhes variem, as fontes antigas coincidem em que foi capturado na Armênia por ordem do rei Astíages. Segundo algumas tradições, Bartolomeu foi esfolado vivo, uma tortura extremamente cruel que consistia em arrancar-lhe a pele enquanto ainda estava com vida. Depois deste tormento, foi crucificado de cabeça para baixo, o que poderia ter sido uma forma de humilhação adicional. Outros relatos mencionam que após a crucifixão, Bartolomeu foi decapitado, o que sublinha a violência e brutalidade da sua morte. As fontes mais antigas da tradição cristã, incluindo escritos de autores como Eusébio de Cesareia, apoiam a ideia de que Bartolomeu foi martirizado na Armênia, embora nem todos os detalhes do martírio sejam completamente claros. No entanto, o que é comum nestes relatos é a extrema violência da sua execução, o que reflete o tipo de perseguições que os primeiros cristãos enfrentavam no Império Romano.
Nesse contexto, a disposição de Bartolomeu para suportar semelhante sofrimento apresenta-se como um testemunho da sua fé. O martírio de Bartolomeu foi interpretado na igreja primitiva como um ato de fidelidade a Cristo. Apesar da brutalidade da sua execução, a sua disposição para morrer pela sua fé não só confirmou a sua dedicação, mas também inspirou outros cristãos a manter a sua fé em tempos de perseguição. A tradição também sustenta que a morte de Bartolomeu teve um impacto significativo na comunidade cristã local, fortalecendo a determinação dos crentes a seguir o seu exemplo de valentia e dedicação. Apesar de os detalhes sobre a vida de Bartolomeu serem limitados nas fontes históricas, o seu testemunho de fé e sacrifício perdurou ao longo dos séculos. A história do seu martírio, embora menos conhecida que a de alguns outros apóstolos, realça o custo do discipulado e a disposição para enfrentar a morte pela fé. A figura de Bartolomeu continua a ser venerada na tradição cristã, especialmente nas regiões onde pregou, como a Armênia, e a sua vida e morte continuam a ser um modelo de serviço e dedicação à causa de Cristo. O legado de Bartolomeu, embora menos destacado em comparação com outros apóstolos, continua a ser recordado como um exemplo de fé inabalável e dedicação ao Evangelho. O seu martírio e a sua disposição para pregar em terras longínquas e difíceis sublinha a importância de levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo, sem importar as adversidades que possam surgir. O último suspiro de um apóstolo, a morte de Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Nasceu na Galileia e trabalhava como cobrador de impostos, uma ocupação desprezada pela sociedade judaica do seu tempo, já que os cobradores de impostos eram vistos como traidores que colaboravam com o governo romano. Apesar desta posição marginal, Mateus, aparentemente insatisfeito com a sua vida, decidiu seguir Jesus quando foi chamado. O Evangelho de Mateus 9:9 narra o momento em que Jesus passou pela banca de impostos de Mateus e lhe disse: "Segue-me." Mateus, sem hesitar, deixou o seu trabalho e a sua vida anterior para seguir Jesus. Este ato reflete uma disposição imediata e decidida a mudar a sua vida. Após ser chamado, Mateus convidou Jesus à sua casa, onde partilharam uma refeição com outros cobradores de impostos e pessoas consideradas pecadoras, o que gerou críticas dos fariseus. Jesus respondeu às suas críticas dizendo: "Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes." Mateus 9:12. Como apóstolo, Mateus desempenhou um papel ativo na expansão do Evangelho. É conhecido principalmente por ser o autor do Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Isto fez com que o seu Evangelho fosse uma obra crucial para conectar o judaísmo com o cristianismo nascente. Mateus também pregou aos judeus e aos gentios, e a sua capacidade para conectar os ensinamentos de Jesus com as expectativas messiânicas do povo judeu foi fundamental para a expansão do cristianismo. Depois da ascensão de Jesus, Mateus continuou a sua missão evangelizadora. A tradição sugere que pregou na Judéia e mais tarde viajou para outras regiões, como Etiópia, Pérsia e Pártia, que correspondem a áreas que hoje incluem partes do Irão e Iraque. Ao longo da sua vida, Mateus dedicou-se a ensinar e a difundir a mensagem de Jesus, apesar das dificuldades que enfrentou. Quanto à sua morte, as tradições variam consideravelmente. Algumas fontes indicam que Mateus foi martirizado na Etiópia, onde foi executado à espada. No entanto, outras fontes sugerem que morreu de causas naturais depois de anos de serviço. Embora não haja consenso sobre os detalhes exatos da sua morte, o que é claro é que Mateus continuou a pregar até ao fim, disposto a dar a sua vida pela fé que pregava. O legado de Mateus, embora não se meça apenas pelos detalhes da sua vida e da sua morte, perdura principalmente através do seu evangelho. O seu trabalho como escritor e evangelista desempenhou um papel fundamental na formação do cristianismo primitivo, especialmente no seu enfoque sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a proclamação de Jesus como o Messias prometido. O seu evangelho continua a ser uma das fontes mais importantes para compreender a vida e o ministério de Jesus. A história de Mateus reflete a capacidade de Jesus para transformar vidas. De ser um cobrador de impostos, alguém considerado um pária na sociedade judaica, Mateus passou a ser um dos apóstolos mais importantes.
difundindo a mensagem de Jesus. A sua vida e o seu martírio, embora não sempre bem documentados, continuam a ser um testemunho da dedicação e do sacrifício que os primeiros cristãos estavam dispostos a fazer pela sua fé. Ao longo dos séculos, Mateus tem sido recordado como um evangelista que conectou os judeus com a mensagem cristã, e o seu legado continua a ser relevante para os crentes hoje em dia. A importância do seu evangelho e a sua disposição para seguir Jesus até a morte convertem-no numa figura fundamental na história do cristianismo. Morte por lanças, a execução de Tomé. Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus, é conhecido principalmente pelo seu ceticismo inicial relativamente à ressurreição de Jesus, o que lhe valeu o título de Tomé, o incrédulo. Era originário da Galileia, embora não se saiba muito acerca da sua vida antes do seu chamado. Segundo o Evangelho de João, Tomé foi convidado por Jesus a segui-lo, um chamado que aceitou sem hesitar, tal como os outros apóstolos. Depois da ascensão de Jesus, Tomé desempenhou um papel importante na expansão do cristianismo. O momento mais famoso da vida de Tomé apresenta-se no Evangelho de João 20 e 25. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos disseram a Tomé que tinham visto o Senhor, mas ele respondeu que não acreditaria a menos que pudesse ver e tocar as feridas de Jesus. Esta resposta revela que Tomé desejava uma prova tangível da ressurreição, algo compreensível dada a magnitude do que os seus companheiros lhe diziam. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente e ofereceu a Tomé a oportunidade de tocar nas suas feridas, o que levou Tomé a fazer uma das confissões mais significativas: Senhor meu e Deus meu. João 20 e 28. Após este encontro, Tomé tornou-se um fervoroso seguidor de Jesus e foi um dos apóstolos encarregados de difundir o Evangelho. Segundo a tradição, depois da ascensão de Cristo, Tomé empreendeu uma extensa missão evangelizadora para o leste, viajando até a Índia. Durante as suas viagens, enfrentou desafios como tempestades, piratas e as difíceis condições de terras desconhecidas, tudo com o propósito de difundir a mensagem de Cristo. A tradição sustenta que Tomé chegou à costa de Malabar, na Índia, no ano 52 d.C., e fundou 7 igrejas na região. Também se diz que converteu numerosos habitantes, incluindo brahmanes de alta casta, à fé cristã. A comunidade cristã no sul da Índia, conhecida como a Igreja Síria de Malabar, traça a sua linhagem diretamente até a pregação de Tomé. Embora as fontes históricas sejam limitadas, a tradição indiana continua a considerar Tomé como um missionário fundamental na expansão do cristianismo nessa região. Finalmente, Tomé morreu como mártir em Milapur, perto da atual cidade de Chennai, no sul da Índia. Segundo a tradição, foi atravessado por lanças enquanto orava. O seu martírio é um testemunho da sua dedicação a Cristo até ao final da sua vida. O lugar onde se crê que foi martirizado, conhecido como o Monte de São Tomé, e o seu túmulo na Basílica de São Tomé, em Chennai, são lugares de peregrinação para cristãos de todo o mundo. Estas tradições estão apoiadas pelas comunidades cristãs da Índia e outros relatos históricos. A vida e o martírio de Tomé destacam a sua valentia e dedicação à causa de Cristo. Apesar das suas dúvidas iniciais, a sua fé fortaleceu-se depois do encontro com o Jesus ressuscitado e dedicou-se a pregar o Evangelho, mesmo em terras longínquas e difíceis. A sua morte, embora trágica, sublinha o seu compromisso inabalável com a sua fé e a sua disposição para sacrificar a sua vida pela causa de Cristo. Tomé continua a ser recordado na tradição cristã como um exemplo de fé e perseverança. A sua viagem missionária e o seu martírio mostram o alcance do cristianismo primitivo e como os apóstolos foram essenciais para a expansão da mensagem cristã para além das fronteiras da Palestina. Através do seu sacrifício, Tomé deixou um legado duradouro, não só na Índia, mas em toda a história do cristianismo. Um final cruel, o apedrejamento de Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu, é conhecido comumente como Tiago, o menor para o diferenciar de Tiago, filho de Zebedeu. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus, embora se saiba relativamente pouco sobre a sua vida antes de ser chamado a seguir Cristo. Não se mencionam detalhes específicos sobre a sua ocupação ou a sua vida familiar, mas o que se sabe é que foi escolhido por Jesus para formar parte do seu círculo próximo de discípulos. Nos evangelhos,
Menciona-se que Tiago fez parte dos 12 apóstolos, a quem Jesus instruiu diretamente e comissionou para difundir o Evangelho. No entanto, ao longo dos relatos bíblicos, a sua figura permanece num segundo plano em comparação com outros apóstolos como Pedro, João ou Judas Iscariotes. Algumas tradições sugerem que Tiago pode ter sido um homem mais reservado e reflexivo, observando e absorvendo os ensinamentos de Jesus. Depois da ascensão de Jesus, Tiago continuou o seu labor como apóstolo, pregando o Evangelho em diversas regiões. As tradições indicam que viajou para lugares como a Síria e a Pérsia, onde trabalhou junto a Simão, o zelote na expansão do cristianismo. Durante as suas viagens, Tiago enfrentou numerosos desafios, desde mares traiçoeiros até desertos e caminhos perigosos. Apesar das dificuldades, dedicou-se a levar a mensagem de Cristo a quem ainda não o conhecia, pregando em lugares remotos e, frequentemente, enfrentando hostilidade. Quanto à sua morte, as fontes históricas e as tradições variam. Algumas versões indicam que foi crucificado em Óstia, perto do Egito, enquanto outras sugerem que o seu martírio teve lugar na Pérsia. Em algumas tradições, relata-se que foi apedrejado e depois golpeado até morrer com um bastão. Embora os detalhes precisos da sua morte não estejam completamente claros, o que é evidente é que Tiago, tal como muitos outros apóstolos, enfrentou a sua morte com valentia e sem renunciar à sua fé. A história de Tiago, o menor, reflete o papel essencial daqueles apóstolos que não ocupam um lugar proeminente nos relatos bíblicos, mas que foram fundamentais na propagação do cristianismo. Frequentemente, os apóstolos que não são mencionados com frequência são aqueles que realizaram um trabalho crucial para a expansão da igreja primitiva. A vida de Tiago demonstra que, na missão de Cristo, não há papéis insignificantes. Cada seguidor de Jesus, independentemente da sua visibilidade, tem um impacto significativo na obra de Deus. Tiago viajou para regiões longínquas, levando a mensagem de Cristo a comunidades que talvez nunca conheceram figuras mais conhecidas, mas que foram tocadas pela sua mensagem. A expansão do cristianismo em regiões como a Síria, Pérsia e Egito mostra a natureza global da missão apostólica e os sacrifícios que os apóstolos estiveram dispostos a fazer para difundir as boas novas de Jesus. Através do seu martírio, Tiago, o menor, recorda-nos que, embora a história nem sempre registre todos os detalhes da vida de cada apóstolo, o impacto das suas vidas no reino de Deus pode ser profundo e duradouro. A sua dedicação à missão de Cristo e o seu sacrifício na propagação do Evangelho continuam a ser um testemunho da fidelidade à causa de Jesus. A vida de Tiago, o menor, convida-nos a refletir sobre o valor do serviço na missão de Cristo, independentemente do reconhecimento que se receba. Morte na Pérsia, o sacrifício de Simão. Simão, o zelote, um dos 12 apóstolos de Jesus, foi um homem de origem galileia. Antes de ser chamado por Jesus, Simão formava parte de um grupo conhecido como os Zelotes, um movimento radical que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. Os Zelotes eram conhecidos pelo seu fervor e disposição para usar a violência com o fim de libertar Israel da ocupação romana. No entanto, quando Jesus o chamou, Simão deixou para trás a sua participação no movimento zelote e uniu-se à missão de Cristo, que pregava amor e paz em lugar de confrontação violenta. O chamado de Jesus a Simão, registrado nos evangelhos, foi um ato de transformação. Simão passou de ser um radical opositor do poder romano a um seguidor fiel de uma mensagem completamente diferente. Embora não se mencionem muitos detalhes da sua vida como discípulo, Simão esteve presente nos momentos-chave do ministério de Jesus e manteve-se entre os 12 apóstolos escolhidos. Após a ascensão de Jesus, Simão continuou o seu trabalho missionário, levando o evangelho a diversas regiões fora da Palestina. Segundo a tradição, Simão viajou para terras longínquas como a Pérsia, uma região que hoje corresponde ao Irão. Na Pérsia, enfrentou uma forte resistência, já que a sua mensagem cristã chocava com as crenças religiosas e estruturas sociais locais. No entanto, Simão não se deixou intimidar e continuou a pregar o evangelho, desafiando as adversidades. Nas suas viagens, Simão encontrou Judas Tadeu, que também estava comprometido com a missão cristã. Juntos formaram uma aliança,
e apoiaram-se mutuamente para enfrentar as dificuldades e as perseguições que ambos os apóstolos sofriam devido à sua pregação. Apesar da crescente resistência, a pregação de Simão e Judas Tadeu atraiu mais seguidores. Isto despertou a preocupação das autoridades locais, que viram nos apóstolos uma ameaça à ordem estabelecida. Em consequência, Simão e Judas Tadeu foram presos. Foram submetidos a cruéis torturas, mas a sua fé permaneceu intacta. A brutalidade das perseguições que enfrentaram não conseguiu debilitar o seu compromisso com Cristo. O martírio de Simão, o Zelote, foi tão cruel como o de muitos outros apóstolos. Segundo as tradições, Simão foi executado de uma maneira conhecida como ser cerrado ao meio, um método de execução extremamente violento e humilhante. Embora os detalhes precisos sobre a sua morte variem, sabe-se que tanto Simão como Judas Tadeu foram martirizados juntos. As suas últimas palavras, de acordo com a tradição, foram de louvor a Deus, o que reflete a sua dedicação total a Cristo até ao final. Apesar de Simão, o Zelote não ser tão mencionado nos relatos bíblicos como outros apóstolos, a sua vida e martírio mostram o valor daqueles seguidores de Cristo que, embora não ocupem posições proeminentes, desempenharam papéis cruciais na expansão do cristianismo. A dedicação de Simão a pregar o Evangelho, a sua valentia ao enfrentar a perseguição e o seu martírio servem como um exemplo de fé profunda e compromisso inabalável com a causa de Cristo. Um final sangrento, a execução de Judas Tadeu com flechas e bastões. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Pouco se sabe da sua vida antes do seu chamado, mas segundo os evangelhos, foi escolhido por Jesus para formar parte do seu círculo próximo de discípulos. A sua vida como apóstolo destaca-se pela sua valentia e dedicação à missão cristã, apesar de ser menos mencionado que outros apóstolos nos relatos bíblicos. Nos evangelhos, Judas Tadeu mostra-se como um discípulo comprometido, e embora não se mencione muito sobre ele nos eventos mais destacados da vida de Jesus, a sua participação na pregação e ensino é evidente. Segundo a tradição, Judas Tadeu foi um dos apóstolos enviados a pregar o Evangelho em diversas regiões após a ascensão de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, o seu labor menciona-se de maneira mais geral, mas sabe-se que continuou a sua missão depois da ressurreição de Cristo. A missão de Judas Tadeu levou-o a regiões como a Mesopotâmia, uma zona rica em história e cultura, mas também cheia de complexidades religiosas e sociais. Ali, enfrentou a resistência das autoridades locais e dos líderes religiosos que viam o cristianismo como uma ameaça. Apesar da hostilidade, Judas Tadeu continuou a pregar com dedicação, ganhando seguidores e fortalecendo a comunidade cristã. O seu labor na Mesopotâmia foi um testemunho da sua determinação e valentia ao levar a mensagem de Jesus a novas terras. Após o seu trabalho na Mesopotâmia, Judas Tadeu dirigiu-se à Pérsia, onde também enfrentou uma forte rejeição à sua pregação. Na Pérsia, as autoridades sentiram-se ameaçadas pelo crescimento do cristianismo e pelos ensinamentos dos apóstolos. No entanto, Judas Tadeu seguiu em frente com a sua missão, pregando incansavelmente apesar das perseguições que enfrentava. Sabia que a sua fé lhe exigia sacrifícios e que pregar o Evangelho significava arriscar a sua vida. Finalmente, Judas Tadeu foi preso juntamente com Simão, o Zelote, outro dos apóstolos, devido ao crescente número de cristãos que se tinham convertido à fé. Ambos os apóstolos foram submetidos a torturas brutais com o objetivo de silenciar a sua mensagem. Apesar da violência, a sua fé não vacilou. Disse que durante a sua tortura, tanto Judas Tadeu como Simão, o Zelote mantiveram o seu testemunho de fé, o que impressionou muitos que os observavam. A morte de Judas Tadeu foi um ato de extrema crueldade. Segundo a tradição, ambos os apóstolos foram executados mediante um método conhecido como ser cerrado ao meio, um tipo de execução especialmente violento que refletia o temor e o ódio dos opressores face à mensagem que pregavam. Embora os detalhes variem nas fontes, afirma-se que Judas Tadeu enfrentou o seu martírio com valentia. Disse que as suas últimas palavras foram de louvor a Deus, o que reflete a sua dedicação total a Cristo.
O martírio de Judas Tadeu sublinha o alto custo que muitos apóstolos estiveram dispostos a pagar pela difusão do cristianismo. Apesar de a sua morte ter sido brutal, o seu sacrifício inspirou muitos cristãos que viram nele um modelo de fé inabalável. O seu testemunho de fortaleza e a sua disposição para sofrer pela causa de Cristo continuam a ser um exemplo para os crentes ao longo dos séculos. A história de Judas Tadeu é um testemunho da coragem e da dedicação daqueles que, embora não figurem nos primeiros planos dos relatos bíblicos, desempenharam um papel crucial na expansão do cristianismo. Através do seu trabalho na Mesopotâmia e Pérsia, a sua valentia e o seu sacrifício, Judas Tadeu deixou um legado duradouro, demonstrando como a fé em Cristo pode superar qualquer adversidade. Um final brutal, a execução de Matias por apedrejamento e decapitação. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos, foi uma figura importante na expansão do cristianismo, embora a sua vida e ministério não sejam tão amplamente conhecidos como os de outros apóstolos. A história de Matias começa depois da traição e morte de Judas Iscariotes, quando os apóstolos sentiram a necessidade de completar o número dos 12. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, 1:15 e 26, os discípulos escolheram Matias por sorteio entre aqueles que tinham seguido Jesus desde o começo do seu ministério até a sua ascensão, assegurando-se de que fosse uma testemunha presencial dos eventos mais importantes da vida de Jesus. Depois de ser escolhido para formar parte do grupo dos 12, Matias dedicou-se completamente à missão de pregar o Evangelho, trabalhando junto aos outros apóstolos para expandir a mensagem de Cristo. Embora não se mencionem muitos detalhes específicos sobre a sua vida e atividades durante o ministério de Jesus, sabe-se que, como apóstolo, participou nos ensinamentos e atividades fundamentais do grupo, sendo testemunha de milagres e do ensino direto de Jesus. A sua inclusão no grupo dos 12 apóstolos reflete o seu compromisso e lealdade à mensagem de Cristo. Após a ascensão de Jesus, Matias continuou o seu labor como missionário. Crê-se que pregou principalmente na Judéia, embora também tenha viajado para outras regiões. Em particular, a tradição sustenta que realizou missões na Etiópia, uma terra que enfrentava numerosos desafios culturais e religiosos. Durante o seu tempo na Etiópia, Matias enfrentou a resistência local, já que as autoridades e os líderes religiosos viram o cristianismo como uma ameaça às suas tradições. Apesar da oposição, Matias pregou incansavelmente e ganhou seguidores para a fé cristã. A sua dedicação e valentia nestas viagens converteram-no numa figura-chave na expansão do cristianismo primitivo. A morte de Matias, embora rodeada de algumas variações nos relatos, é descrita nas tradições como um martírio brutal. Segundo as fontes históricas e a tradição cristã, foi preso e condenado pelas autoridades locais devido à sua pregação do Evangelho. Foi acusado de blasfêmia e de perturbar a ordem pública. Depois de ser preso, Matias foi submetido a torturas antes de ser executado. Em algumas versões, menciona-se que foi apedrejado até a morte, um método de execução cruel que implicava lançar pedras à vítima. No entanto, outros relatos indicam que foi decapitado depois do apedrejamento. O que é claro é que a sua morte foi violenta e o resultado do seu incansável labor como defensor da fé cristã. O martírio de Matias ocorreu num contexto de crescente perseguição aos cristãos, e a sua execução não só refletia a oposição à sua mensagem, mas também o custo pessoal que muitos apóstolos estavam dispostos a pagar para difundir o Evangelho. Embora as fontes variem quanto aos detalhes exatos, todas coincidem em que Matias foi um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio e que a sua fé permaneceu firme até ao final. O legado de Matias como apóstolo e mártir continua a ser relevante na tradição cristã. A sua dedicação à missão de Cristo e a sua valentia frente à morte inspiraram muitos dos seus seguidores. Apesar de não ter tido um papel tão proeminente nos evangelhos como outros apóstolos, a sua vida e martírio foram fundamentais para o crescimento da igreja primitiva. Os 12 apóstolos de Jesus foram escolhidos para cumprir uma missão fundamental na expansão do cristianismo. Ao longo das suas vidas, estes homens enfrentaram muitos desafios e momentos de dúvida, mas sempre se mantiveram fiéis à mensagem de Jesus. Apesar dos sofrimentos extremos e martírios violentos que viveram, nunca abandonaram a sua fé em Cristo. As mortes dos apóstolos, embora trágicas,
destacam o alto preço que muitos cristãos estiveram dispostos a pagar pela sua crença. Desde a crucifixão de Pedro até ao martírio de Tiago, cada um deixou uma marca profunda na história da igreja primitiva. Graças aos seus sacrifícios, a mensagem de Cristo difundiu-se por todo o mundo conhecido da época, ajudando a que o cristianismo se estabelecesse como uma fé perdurável. O legado dos apóstolos continua vivo, não só nas Escrituras, mas também na dedicação dos cristãos atuais. As suas vidas e mortes recordam-nos que a fé não só se prova em tempos de paz, mas também na capacidade de resistir frente às adversidades.